Curitiba por razões de uma enfermidade que meu filho enfrentou. Meu filho teve câncer e o tratamento, o protocolo médico dele era lá em Curitiba. E ali Deus fez operou um empurrão, ele estilingou a gente para o Ministério de Libertação, amém? Para quem não esteve ontem conosco, meu nome é Osvaldo, sou casado com a pastora Fabíola, sou pai da Natália, minha primogênita, casado com o Bruno, e que me deu o netinho Natan, e tenho o meu filho caçula Arthur, ele é pastor lá nos Estados Unidos, em Dallas, é um jovem de 27 anos, casado com a Maria Francisca, que me deu a Maria Vitória, amém, gente? Amém. Nossa igreja fica em Curitiba, uma igreja da Convenção Batista Brasileira, Igreja Batista Bom Retiro. Nós fomos convidados para pastorear aquele povo que me ama, cuida com todo carinho. Hoje, inclusive, nós temos um congresso lá na igreja, mas eu tinha prometido ao Vinícius, à pastora Ellen, que eu estaria aqui. Eu não roo corda, está combinado. Daqui a pouco, quando for meia-noite, eu estou voltando para casa, amém? Vamos orar, você pode orar sentado, não há problema. Elias orou sentado com a cabeça entre as pernas, lá de frente para o vale de Jezreel, chama-se Carmelo. Quem já foi em Israel aqui? Alguém já foi? É um sonho, né, gente? Eu vou todo ano para Israel. Israel, se eu pudesse nascer lá, eu nunca teria vindo para cá. Pensa num lugar maravilhoso. Levante suas mãos. Diga assim: em nome de Jesus de Nazaré, eu estabeleço a autoridade do Cordeiro neste lugar. Eu declaro que apenas o Espírito de Deus vai falar nesse lugar e ao meu coração. Eu repreendo toda voz estranha e eu ordeno que se cale todo espírito tagarela, em nome de Jesus. Apenas a doce voz do Espírito Santo de Deus vai falar conosco, em nome de Jesus. Diz amém. Amém. Ontem nós fizemos uma introdução mostrando como é que funciona o Ministério de Guerra Espiritual. Quando se fala de guerra espiritual, muita gente já se machucou nessa área, porque se tornou vítima do próprio ministério. O Ministério de Libertação, ele chega no Brasil, ele tem 4 braços, 4 correntes. Existem os carismáticos, os ortodoxos, tem a turma da terceira onda do Espírito, lá da Neuza Etioca, do Peter Wagner, do Benny Hinn, uma turma que veio trazendo essa visão, a visão do confronto espiritual. Tem a turma do pastor Neil Anderson, né? Os não carismáticos que defendem a libertação sem o confronto espiritual. Então você vai vendo dentro da própria realidade da igreja neopentecostal, que vem crescendo dos últimos 25, 30 anos no Brasil, a chamada Igreja Universal, a Igreja Mundial, a Igreja do Poder de Deus, e por aí vai. Essas igrejas, elas acabam misturando realidades espirituais malignas com a palavra de Deus, com impressões do poder de Deus. Por exemplo, a doutrina da maldição hereditária. Quem já ouviu falar nisso? Ela é uma doutrina absolutamente... Eu sei que isso vai chocar você, mas é a verdade que liberta. O que liberta não é aquilo que eu sinto, nem aquilo que eu aprendi. Ontem nós fizemos um monte de embaralhamentos que estão na nossa cabeça. Ó, cuidado quando você orar, cuidado, você vai ser retaliado, cuidado quando você orar, o diabo vai roubar a tua bênção. Isso tudo é mentira, não tem o apoio de nenhum versículo bíblico. Mas a gente fica com isso na cabeça, achando que isso é verdade. A gente fica achando que essa questão é verdade. A Bíblia diz o quê? Aquele que nasceu de Deus, 1 João capítulo 5, verso 13... Verso 18, perdão. 1 João capítulo 5, verso 18. Aquele que nasceu de Deus não anda em pecado. Faz assim para mim. Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Por que o maligno toca? Porque você anda em pecado, meu chapa. Por que o maligno toca? A pastora acabou de falar. Porque você é ladrão. Quer roubar de Deus? Quer ser amaldiçoado?
Já leu Malaquias 3,8? Todo mundo conhece Malaquias 3,10. Com maldição sois amaldiçoados. Já leu Zacarias 5,4? Maldito que rouba, vou destruir a sua casa. Então o que a gente faz? A gente fica selecionando caixinha de promessa boa. E tira uma notícia boa para mim. Só que a Bíblia, gente, existe algo chamado semeadura. Você plantar, você vai colher. Então não fica pensando, vou desobedecer a Deus. Deus me manda para onde? Vai para Nínive. Lembra a história de Jonas? Jonas fala, não vou. Deus fala, vai, ele, não vou. Não concordo com isso. Eu vou para outro lugar, ele vai para Tarsis. Então vai. Agora, a hora que vier a tempestade, porque tem gente que acha que o mundo vai proteger ele. Ele entra dentro do barco em Jope, aí está navegando, vem um vento forte e vem uma tempestade. O que os marinheiros fizeram? O que o ímpio faz? Quicaram Jonas, jogaram para fora do barco. Sai, meu chapa. O mar se acalmou, eles disseram, cada um com seus problemas. Mas, na verdade, quem que vai morrer afogado? Jonas. Isso significa que se a gente tolerar o pecado, as consequências do pecado, a gente vai ter que tratar com elas. Pastor, casei com a mulher errada. Te vira. Eu tratei do menino. Eu falei, não casa com essa menina. A menina, gente, pensa uma moça bonita. Ela beijou metade das 12 tribos de Israel. Pensa uma moça assim, de ânimo dobro, como diz Tiago. Sabe, estou apaixonado por um hoje, estou apaixonado pelo outro. Hoje eu gosto do moreno, hoje eu gosto do louro, do ruivo. A moça não era fácil. Ela gostava de ter os meninos debaixo do pé. Aí chegou um crentão novo convertido, rico e bonito, pronto. É o sonho de toda sogra. Gente, eu falei, rapaz, essa moça vai te engolir, cara. Na véspera do casamento, eu não fiz o casamento, não. Não fui nem convidado para a festa. Eu não fico alisando pecado, porque eu sei que depois, no final, quem vai ter que resolver sou eu. Aí, meu pastor, gente, veio na minha jugular, assim, eu falei, não vou casar. Não vou casar, não adianta. Não, a menina pode se consertar, pastor. Chega, tem gente que ama o pecado. O moço foi, casou. Na véspera, estou indo no supermercado aí, Fabíola. Tem tanto supermercado lá na minha cidade. Estou indo no supermercado. Naquele supermercado, quem eu vejo? Uma moça atracada com outro rapaz, com a roupa do colégio, na porta do supermercado. Quem era? Quem? A Dalila, estava lá ela. Sansão, não se mete com essa mão. Gente, ela lá beijando e tal. Quando ela me viu, sabe quando a moça tem o cabelo grande, que ela joga o cabelo para frente assim, ela cai assim? Mas ela me viu, eu vi, eu falei, Fabiola, calma, moça. Não, estou calmo. Eu vou lá para dar a paz do Senhor. Falei, você tem 24 horas para contar para o teu noivo. Que eu vi aqui. Gente, cheguei no gabinete à tarde para fazer os atendimentos. Ele aparece, eu falei, glória a Deus. Deus revelou todo o mal, Senhor. O mal caiu por terra. Ele chegou, pastor, fica tranquilo. Ela começou comigo. Estava só te pedindo do antigo namorado. Tem gente que gosta. Gente, você está namorando o rapaz está te traindo. Você está namorando o rapaz, ele chega daquele futebol ali, no campo do Flamengo, do Botafogo, não toma banho, não usa desodorante, não passa um fio dental. Você vai casar com um porcalhão. Ai, pastora, meu marido acorda com bafo de tigre louco. Foi você que semeou isso aí. Foi você. Essa boca você vem beijando há muito tempo. O moço casou, o que aconteceu? Ele casou, o que aconteceu? Nasceu um pé de oliveira na cabeça dele, uma galhada. Pastor, ora por mim. Eu falei, o quê? Casou? É até a morte, meu chapa. Sei que se vire. Então, as consequências dos erros da gente, a gente tem que consertar. Então, você não pode fugir de Deus e também não pode fugir dos seus problemas. Não adianta você pegar um barco para outro lugar. Não adianta você ir para Midian. Moisés, ele pega a vida dele, toma a direção de Deus, mata o soldado. Quando ele vê que deu tudo errado, ele foge para Midian. Jacó estava pensando que estava sendo muito esperto. Ele rouba a bênção do irmão, não rouba? Gente, aquela mentira de enganar o pai custou para ele 20 anos. 20 anos.
em terra de Labão, Padã Arã. Pensa num lugar longe, gente. Já estive lá. E ali, gente, ele passa 20 anos como escravo. O sogro dele lançou as 2 filhas na arena de um casamento bígamo que só deu dor de cabeça para ele. Eu não sei como é que aquele moço não pirou. Jacó, um dia ele não aguentava brigar com as mulheres, foi brigar com o anjo. Pra você ter ideia da confusão que estava no coração dele. Ele foi lá para Peniel, para sair no tapa com o anjo. Então, gente, os problemas que as pessoas têm são problemas que elas mesmas criam. Só que elas começam assim, problemas pequenininhos. Ai, que bonito. Já pegou um bebezinho no colo? Ontem, a Mariazinha pequenininha. A Mariazinha que estava no bebezinho, no carrinho, também com a mãe que chama Maria, não é isso? É Maria, não é? Gente, uma moça pequenininha, parece que tem 15 anos que tem um bebezinho. Ana, você pega o bebezinho. Gente, aquilo ali vai crescer, gente. Aquilo ali vai ficar rebelde, gente. Um dia você vai falar, come que salada? Não como verde. Come tomate? Não como vermelho. Vai ter dia, você vai ver como é que vai ficar. Por quê? O pecado funciona que nem a gente cresce fofinho, dá vontade de morder, né? Mas a gente vai criando o que no coração? Espinhos. E os problemas que a gente cria. Não caia na armadilha, pastor, você é a minha última esperança. Isso é casca de banana. Você pode dar a direção, mas tem que resolver a pessoa. Ela vai ter que voltar atrás. Vê onde você pecou. A carta, a igreja do Apocalipse, a igreja de Éfeso, você deixou o primeiro amor. Vai lá, volta lá atrás, corrige o teu destino. E depois se arrepende e volta. Então o papel do libertador é o quê? É investigar as razões das perseguições espirituais. Pastor, por que esse espírito imundo, por que essa consequência está me perseguindo? A ideia de maldição hereditária ela é falsa, por quê? Porque se você rompe com o pecado do teu pai, a maldição também rompe a perseguição na sua vida. Então a quebra da maldição ela não é uma palavra bíblica. O que existe é uma perseguição espiritual por causa do teu pecado. Deuteronômio capítulo 28, você pode anotar a partir do verso 1. Se você atentamente ouvires a voz do Senhor. Gente, Deuteronômio tem 34 capítulos. E aí Deus vem durante 27 capítulos falando assim, anda por aqui, faz isso aqui, cuidado, não faz isso aqui, não mate, não roube, não levante falso testemunho, você vai quebrar a cara com esse negócio de fake news. Não, vou continuar mentindo, eu vou continuar desejando aquilo que não é meu. É o quadro dos 10 mandamentos. Aí no final ele fala assim, se você atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, para lhe obedecer, essas bênçãos te perseguirão e te alcançarão. A bênção, ela fica atrás de mim assim, me perseguindo. Quando eu faço tudo de acordo com o Senhor, a bênção fica atrás de mim. Onde eu não consigo escapar dela. Lembra de Davi no Salmo 23? Eu bem sei que a bondade e a misericórdia do Senhor me perseguirão por todos os dias da minha vida. Pastor, eu tenho a sensação de estar sendo seguido. Está mesmo. Você está sendo seguido. Está lá a bondade e a misericórdia do Senhor indo atrás de você. Agora, o contrário é verdadeiro. Mas, porém, se você não deres ouvidos à minha voz, para obedecer a palavra do Senhor, essas maldições também te alcançarão. Maldito serás no campo, maldito serás na cidade, maldito serás ao entrares, maldito serás ao saíres, maldito o fruto do teu ventre, das tuas crias, das tuas vacas, maldito os teus celeiros, a tua amassadeira, maldita as obras das suas mãos. Então, o que a gente quer? A gente quer se dar bem vivendo na lixeira. Pastor, me abençoa. Mas você não quer. A gente tem um negócio, eu vou falar mais tarde sobre transferência de unção. Eu estava na Alemanha, em Stuttgart, vendo uma moça assim, pastora da igreja, quero sua unção. Eu jovem, aí vem cá, botei o mãozão na cabeça, gente, quando eu botei o mão, que falei em nome de Jesus, a cabeça fez assim, eu já sei o que é, quando está fugindo, gente, você não faz ideia da autoridade que tem aqui, Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Hebreus capítulo 6, verso 1 e verso 2. Deixemos de lado os rudimentos da doutrina de Cristo, os fundamentos, o arrependimento das obras mortas, a justificação pela fé, a imposição de mãos. Gente, a imposição de mãos, ela funciona em qualquer lugar.
Jacó, ou Israel, troca as mãos, coloca a mão sobre a cabeça de Manassés, a outra sobre a cabeça de Efraim. Gente, aquela bênção nunca saiu daquelas crianças. Isaac foi enganado por seu filho Jacó, abençoou o seu filho achando que é o outro. O meu filho tem cheiro do campo que o Senhor escolheu abençoar. Eu vou te abençoar. Ele abençoou Israel de um jeito. Israel é um paiseco desse tamanho assim, ó, encravado no meio de um pan-arabismo, de um pan-islamismo. Tem 38 nações, ninguém se mete com Israel. Dos 700 prêmios Nobel da Paz que existem hoje, distribuídos, Nobel da Paz, Nobel de Física, de Química, Nobel de Medicina, dos 700 prêmios Nobel, 170 são para judeus. Sabe quantos brasileiros receberam? 0. Tem bênção sobre aquela nação. O que persegue eles? Porque, diga a obediência. Tem muita gente que quer receber o benefício. O pastor acabou de pregar aqui. Eu quero receber o benefício financeiro. Tem gente que vem para a igreja para ficar rico. Deus faz a pessoa ficar rica, gente? Faz. Então, faz o que Deus manda. Generosidade, consagração no altar. Se a primícia da massa for dedicada ao Senhor, o resto vai ser. O que é maior? O ouro ou o templo que santifica o ouro? Gente, é aqui que teu dinheiro é abençoado. Só que na cabeça da gente, qual é que tem? Quantos aqui, quer ver aqui? Quantos aqui o pai ensinou, o teu pai te ensinou a mexer com dinheiro? Levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pessoas nesse universo todo aqui. Significa que nós nunca aprendemos. Como é que você vai lidar com algo tão espiritual quanto o dinheiro? Porque você acha que é natural, né? Jesus diz que não. Ele fala, você não pode servir a Deus, um ser espiritual, e a Mamon, outro ser espiritual, que colidem entre si, que rivalizam entre si. Só que na nossa cabeça, o que tem? Eu vou ficar com 90%, eu não consigo lidar nem, está faltando no meus 100%. Então o que a gente faz? A gente quer ignorar a palavra de Deus, o ensino, só nos primeiros 5 livros da Bíblia, Gênesis, Levítico, Número e Deuteronômio. Tem 100 princípios para você prosperar financeiramente. Sabe qual que você obedece? Nenhum. Você não obedece. Como é que você vai chegar no lugar se você não pega o remo ou se você não liga o motor? Você não vai chegar em lugar nenhum. Só que na nossa cabeça, o que a gente quer? A gente quer a bênção sem a obediência. E na Bíblia isso não está destravado, não está desconectado. Então a libertação, ela investiga as causas, as relações que existem entre a desgraça, a tragédia, o drama na vida das pessoas e a palavra de Deus. Você abandonou filho, vai lá e conserta. Não, pastor, aquela mulher não merece, a mãe dele não vale nada. Gente, o que a Bíblia fala sobre abandono de filhos? Fala para mim. Eu vou te empobrecer. A palavra de Deus não vai mudar, nem que a Xuxa queira. Não vai mudar. A palavra de Deus é uma rocha. Não muda. Nem que venha um tribunal e mude a palavra de Deus. O princípio não vai mudar. Então não adianta você dizer assim, não, eu vou dar um jeito, porque o brasileiro acha, o pecador acha, brasileiro não, que Deus vai dar um jeitinho para ele. Davi olhou para a mulher do vizinho, a moça do 104 estava tomando banho com a porta aberta. Ele olhou e falou, opa, é a garota da capa. E ele manda um zap para ela, ele manda uma mensagem, mandou um direct no Instagram, mandou o que for. Mandou mensageiro buscá-la. Ele passou ela na conversa. Ela 1 ano sem marido, sem um abraço, sem um aconchego, sem um carinho. Foi uma noitada. Quem viu? O mundo espiritual viu. Ela saiu de manhã só no sapatinho. Ela saiu de manhã, ninguém viu, voltou para casa, mas 2 meses depois ela embuchou. Meu rei, a baiana. Lembra aquela noite que você me mandou o direct? Me mandou, lembra que eu vim aqui? E a gente conheceu a suíte real? Pois é, embuchei. O que ele faz? Ele esconde o problema, matando o problema. Mata o marido. Coitado do moço, estava lá na guerra, quando volta,
Ele morre, ele volta com a sentença de morte. Ai, quando o mensageiro traz a notícia para Davi diz, sabe o quê? Aleluias! Glórias a Deus, gente. De Deus não se zomba. O que o homem plantar, ele vai colher. O que a Bíblia está dizendo é o seguinte: se Deus, ele fez o que fez com Davi, o que você acha que ele vai fazer com a gente? Ele era um homem segundo o coração de Deus, e a gente é o quê? Vocês estão entendendo isso? Aquela desgraça perseguiu ele 13 anos. Ele sai de Jerusalém, expulso pelo próprio filho, debaixo de pedrada de um homem de Benjamim chamado Simei. É o período do apedrejamento. Ele é humilhado, ele perde o trono. A desgraça dele demora 13 anos. Por quê? Por causa de uma noitada, uma ficada. Pô, pastor, era meu crush. Vítimas. Não é a fulana endemoniada, não é o fulano enlouquecido, endemoniado. Não é, gente. Ali tem uma mãe, sabia? Tem um pai, tem uma filha, tem uma pessoa. Se você não tem compaixão, não dá para você trabalhar com libertação. Não dá. Existe algo chamado ética pastoral. A fofoca é o suicídio do aconselhamento. Você vem e traz um problema teu que está te doendo. Eu pego e jogo na turbina do ar-condicionado da igreja. Gente, eu destruo você. Eu presto um serviço para Satanás, não é para Deus. Você já tem a tua vergonha aí. Você tem uma página da sua vida, você fala, pastor, isso aqui foi horrível. Vamos esquecer, vamos esquecer. Só que isso tem que ser confessado. O que há por trás do coração de uma mãe que abortou uma criança? Porque na hora foi um livramento. Na hora foi uma solução. Uma mãe não pode saber. Fui visitar um pastor, amigo meu. Ele tinha um pastor, hein? Tinha um filho que estava passando por um processo gravíssimo de endemoniamento. Pastor. Aí ele já tinha visto alguma mensagem em mim, ele me chamou, vem aqui, eu não posso, vem aqui, não posso. Eu não posso e não tenho vaga, vem aqui. Cara, eu sou pastor de uma igreja enorme, Curitiba. Vem aqui, pastor. Aí eu arrumei um dia de semana e fui lá. Qual foi a história? Ele era seminarista da igreja, e ela era filha do pastor. Igreja batista, bem conservadora. Não. Aí, acontece, gente. Aí, quando eu cheguei lá, ele falou assim, pastor, eu era seminarista, era o seminarista que ia assumir a igreja, minha esposa, a filha do pastor, a gente engravidou. Aí só teve ia ser um escândalo na igreja. Naquele tempo a gente chegava na frente, tinha que perdão, era uma cidade pequena, eles ia ser a notícia dos jornais da cidade. Eles esconderam aquilo, abortaram aquela criança. Gente, o que acontece quando se aborta alguém? Se aborta uma nação. A Rebeca não pergunta para Deus, ela estava gêmea naquele dia. Como é que chama aquele negócio em 4D que a moça faz? Ultrassonografia. Senão eu via, 4D não, é 3D, eu estou exagerando, né, gente? 4D você sente até cheiro, né? Aí passou, Deus falou assim, no teu ventre há 2 nações, o maior vai servir o menor. Faraó, ele manda matar as crianças, lembra? Êxodo capítulo 2, o povo de Israel cresceu, quando nascer menino, mata. Joga no Nilo. Aí eles tinham 2 parteiras, Sifrá e Puá. Elas temeram ao Senhor e não fizeram. Deus, ele fica tão indignado, gente. Ele chega para Faraó e fala o seguinte, ó. Israel é meu filho primogênito. Assim diz o Senhor, deixai meu filho ir, porque senão eu vou matar o teu filho. O sangue, ele provoca a morte. É por isso que os rituais, eles exigem sacrifícios de animais com sangue. Jesus fala assim, pega o cordeiro, Deus branquinho, de 1 ano, pega o bode preto. Deus fala, ó, pega uma pombinha branca, pega a galinha preta. O sangue, Números 35, profana a terra. A terra clama na sua grita pela morte do assassino. Há uma perseguição implacável no sangue. Só que a gente está vivendo uma sociedade que diz, não, aborta. Gente, aquele aborto dos filhos de Israel atingiu o faraó no capítulo 12. O filho dele morreu, gente. Sabe o que é perder um filho? Morreu, gente. Então, haverá sempre uma provocação para você desobedecer a Deus. Não precisa levar isso a sério, não. Faz de qualquer jeito. Pode fazer. E essa é a razão de quê? Da gente estar grudado. Pastor, parece que não sai de mim. É um espírito ruim. O que é isso? Não, gente, é a consequência do pecado. O nome disso, diga, maldição. Como é que você
restaura a sua vida de bênção? Obedecendo. Pega o cigarro, pega o sincero, joga fora. Acabou. Não consigo, vai no médico. O médico tem um negócio que ele coloca um adesivo em você, você fica com nojo de cigarro. Isso é para quem tem problema nessa área. Tem problema pode ser outro, mentira. Quer ver um negócio que é um problema? Fofoca e calúnia. Sabia que a fofoca dá prazer? Sabia, Júlio? Que o diabo é fofoqueiro, gente. Ele domina a língua de muita gente. A gente fala que mulher é fofoqueira. Você não sabe como é que homem é fofoqueiro. Você não faz ideia. E eu trabalhei numa área que tinha muito homem. Eu sei bem o que eu faço. Sei bem o que eu faço. Fofoca. Fofoca no futebol. Bolsonaro isso. E o Neymar aquilo. E o Gabigol aquilo. Gente, fofoca em inscrição. Isso vem de jornal, é clickbait. Deixa eu clicar para ver se é verdade. Você cai numa armadilha. Então, quando você não se protege da iniquidade que vem através da tentação, a tentação, gente, é uma armadilha mesmo, porque ela sequestra o teu juízo. Ela rouba a razão que você tem para não fazer. E justifica o pecado como se fosse algo, não, isso aqui Deus vai aceitar. Entenderam isso? Libertação. Eu ministrei sobre isso. Quem fez sangue nos umbrais comigo? Levanta a mão. Está nesse livro aqui. Gente, tudo que vocês imaginam aqui. Esse aqui é o Casa de Paz, cura e libertação da família. Eu trato aqui sobre restauração da ferida do adultério, uma das áreas mais doloridas, né? Quando Deus ele quer assim espizinhar a nação de Israel, ele fala, ó geração adúltera e perversa. Em Mateus 12, Jesus fala isso. Vocês pedem um sinal, nenhum sinal será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Assim como ele ficou no ventre do grande peixe por 3 dias, eu vou estar no ventre da terra e depois eu vou ressuscitar. Esse livro aqui fala de cura e libertação, tá bom? Não trata de guerra espiritual. O Intercessão em Chamas é um livro que fala sobre como você infiltrar no mundo espiritual. É uma das ferramentas. Você vai ver oração de adoração, você adora Deus pelo que Ele é. Oração de louvor pelo que Ele fez, faz e fará. Oração em línguas, oração em que o Espírito, Ele fala por você. Oração de clamor, oração de entrega, oração de confissão. E aqui eu vou tratar especificamente da oração de encontro. A palavra é paga, ou entous, é o encontro, você colide. Ou você entra na presença do Rei, de Deus, para pedir misericórdia, Senhor, tem misericórdia. Ou você entra em colisão com o mundo espiritual, sem se machucar, para fazer o inferno recuar. É muito bom. O Aliança de Almas, eu falei um pouquinho aqui, poder espiritual da sexualidade, você vai ver como é que os nossos olhos, através da sensualidade, da pornografia, da prostituição, do adultério, da imoralidade, como isso, o abuso, gente, que tem de gente que foi abusada dentro da igreja, ó. Olha para o lado aí, está o teu marido, teu filho, tua esposa, você nem imagina o abuso que ele sofreu, abuso de mulher, abuso de homem, gente. E isso faz conexão espiritual. No mundo espiritual, aprendam isso. Ó. Existem 3 elementos de pacto. Diga sangue. Ó, não é? Pelo sangue de Cristo que nós entramos no novo vivo caminho, que é o caminho para Deus. Não é isso? O sangue nos leva ao Pai, gente. Quando a irmãzinha da oração diz assim, o sangue de Jesus tem poder. Tem poder mesmo. Te conecta com o mundo espiritual. Sangue, é por isso que muito trabalho, inclusive nas encruzilhadas, é feito com sangue. Depois você lê Ezequiel 21, 21, você vai entender porque que os trabalhos são feitos da encruzilhada, o lugar da decisão. Por que acende vela? Acende uma velinha aqui para o anjo da guarda, acende uma velinha aqui para o espírito tal. Por quê? Espírito imundo, gente, está em trevas. Mesmo em trevas. Em trevas mesmo. É por isso que ele se esconde aonde? Dentro dos segredos do seu coração. Aquelas áreas que você só nega a verdade, são as áreas que você está preso. São as áreas da vergonha. E ele coloca uma mordaça na boca das pessoas. Não confessa não. Nem fale isso com Deus. Aí você não quer entrar no quarto fechado, em secreto, e falar com Deus. Tá bom? Então diga sangue. A segunda é comida, diga comida. Todo pacto na Bíblia é feito com comida, todo ele, todos. Abraão com Siquém, Abraão com Abimeleque, Isaac com Abimeleque, Jacó com Labão, eles sentam para comer juntos. Você vai lembrar, no 1 Reis, capítulo 16 a 18, quando o profeta Elias, ele sobe no Carmelo, e as profetas de Baal e Azerá são mortos, aqueles que comem na mesa de Jezabel. A comida é elemento de pacto. Jesus pega o pão assim e parte e diz assim, ó, come aí, come. Esse é o pacto da nova aliança. Bebe o cálice.
bebe. Esse é o pacto do novo concerto que eu estou fazendo com vocês. Isso é 1 Coríntios capítulo 11, verso 23. Se você pegar 1 Coríntios capítulo 10, verso 20, ele vai falar o seguinte: você não pode comer da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Você não pode beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Então, quando você encontra comidas, tudo isso, gente, é Bíblia. Todas as festas de Israel eram com comidas. A própria festa da Páscoa, capítulo 12 do livro de Êxodo. Que festa é essa? Aí bota o pão sem fermento, bota as ervas amargas, come o cordeiro. Essa é a festa de quando Deus passou por cima e não causou dano. É para você contar para todas as suas gerações. Toda festa, qualquer festa em Israel é festa com comida, à exceção da festa do Yom Kippur, o dia do perdão. Nesse dia eles jejuavam e choravam. O resto eles faziam festa. Entenderam isso? Diga comida. Mas não significa que você foi agora ali no restaurante comer uma feijoada. E será que aquele feiticeiro... Não é isso. É a comida que é celebrada no ritual. Então a pessoa está lá, manifesta, derrama sangue na cachaça, manda você beber. Uma vez, eu estava em Terra de Lula, lá em São Bernardo do Campo, na igreja de um pastor amigo meu. Um rapaz, gente, vomitou, ele tinha vindo do ocultismo, ele vomitou, sem brincadeira, assim, um pedaço de bolo de fubá inteiro, assim. A entidade, cada uma delas, cada casta, come um tipo de comida. Tem uma que só come milho, é pipoca, é pamonha, é bolo de fubá. Aí tem outra que só come feijão fradinho. Eles têm alimentos que designam para ele mesmo, um tipo de cachaça, martini, uísque, ou então o chamado charutos, cachimbos, cigarros, piteiras. Por que ele fica dando assim, ó, você entra, vou fazer um descarrego, ele pega, vai jogando fumaça nas pessoas. Por que ele dá banho de pipoca, banho de sal, vamos fazer aqui um banho de pétalas, gente, é tudo ritual maligno. Eu vou explicar, tudo isso é inversão dos valores bíblicos, tudo isso é inversão de valores bíblicos. Deus, ele envia o Espírito diga, é pneuma, que nem pneu, é sopro. Deus pega o homem, ele do barro, ele sopra, fôlego da vida. Não é isso que ele sopra? Em João capítulo 3, verso 5, João capítulo 3, verso 8, o Espírito, aquele que nasceu de novo, é como um vento. O Espírito é vento. Em Atos capítulo 2, estavam reunidos no cenáculo, um vento impetuoso, não é isso? É a mesma coisa, ele vai pegar algo tétrico, algo terrível, algo maligno, é chamado uma aliança perversa, aí pega e joga aquele bafo de tudo que você imagina, de cigarro, de cachimbo. Então, quer dizer, está impregnando a vida da pessoa. Você vê isso aqui, pelo menos eu morava na ilha quando eu era garoto, e os ocultistas iam para a praia do dia 31 para fazer tudo isso, para fazer esse tipo de trabalho, consagrar o ano que vem a entidade, né, deles, os senhores deles lá. Por que ele pede para comer, gente? Para você firmar a aliança. O lugar do pão, ou seja, o partir do pão, é onde você firma a aliança. Por isso, se semana que vem tiver ceia, semana que vem ou outra, lembre-se, venha celebrar. Você está fazendo uma aliança e dizendo no mundo espiritual, eu estou voltando, eu estou esperando meu Jesus voltar. É isso que é a ceia do Senhor. Você come e bebe para quê? Em memória, até que Jesus volte. Eu estou me lembrando aqui que Jesus vai voltar. Amém? Terceiro elemento de pacto, diga sangue branco. Sêmen, gente. Sêmen. Conecta espiritualmente. Você faz de dois um só. Faz mesmo. Faz de duas pessoas uma só alma. Tá bom? E aqui eu explico, inclusive, pastor, eu sofri um abuso, eu não coloco as pessoas dentro de labirintos, eu tiro das jaulas. Amém? E por último, é esse aqui que a gente está trabalhando, que eu vou continuar agora, a guerra espiritual. Esse aqui é só sobre batalha espiritual. Você vai ver a diferença entre guerra espiritual e batalha espiritual. Em Lucas capítulo 13, verso 10, eu não sei se Maria Antônia pode colocar... Maria Antônia? Não gosto. Você chama ela pelo nome, gente. Uma moça. Gente, daqui a pouco um dos rapazes vai casar com ela aqui, vai botar um outro apelidinho fofinho nela. Deixa, Maria Antônia. Lucas capítulo 13, verso 10, Maria Antônia. Lucas 13, 10, eu quero ler do verso 10 ao verso 13, e depois o verso 16. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas.
Verso 11. Oi, gente, um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. Verso 11, Lucas 13, 11 agora. E ali estava uma mulher que tinha um espírito, diga um espírito, que a mantinha doente. A NVI fala espírito de enfermidade. A Bíblia, os demônios têm nomes ou têm funções. Baal-zebub, nome. Mamon, denunciado por Jesus em Mateus 6,24. Nome. Dagon, a abominação dos filisteus. Nome. Milcom, Moloque, a abominação dos amonitas, dos moabitas. Na Bíblia, demônios têm nomes ou funções. Esse aqui tem função. Diga espírito de enfermidade. Na NVI está escrito, havia uma mulher dentro da igreja, dentro da sinagoga, era a igreja daquele tempo, com um espírito que a mantinha, diga, mantinha doente. Havia 18 anos. Dos 8 anos aquela mulher estava sofrendo. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Não tinha remédio. E aí, ao vê-la, Jesus chamou à frente e lhe disse, essa palavra é muito importante, dizer, não é orar em silêncio, é dizer, mulher, você está livre da sua doença. Verso 13, então, diga, impôs as mãos. Ele impôs as mãos. Imediatamente, essa palavra se repete no Evangelho de Lucas, imediatamente, toda hora, imediatamente, se endireitou e passou a louvar a Deus, tá bem? Aí vem a turma, não, nós somos batistas, aqui não pode ter libertação, volta outro dia, hoje é sábado, é a regra. É a regra do tempo. Aí Jesus dá uma esculhambação neles, já tinha dado em Mateus 12, já tinha dado em Lucas 11. Qual de vocês que tem um boi, um jumento, você não solta ele no sábado para beber água? Ele vai falar assim, e não seria lícito libertar essa mulher? Verso 16, Maria. Verso 16, Lucas 13, 16. Então, esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa, olha o detalhe da palavra, por 18 longos, diga, 18 longos anos. Não deveria no dia de sábado ser libertada daquilo que aprendia? Que é bom, é bom. Então aqui tem libertação. Tem manifestação demoníaca, gente? Manifestou aqui uma Exu Caveira? Um demônio? Manifestou? Manifestou, gente? Não, gente. Ela simplesmente estava encurvada e ficou boazinha. Então, joga essa ideia de que libertação tem que ter manifestação. Joga isso fora. Isso não é verdade. A Bíblia está dizendo para a gente que não é verdade. Amém, gente? Não é necessário que haja uma manifestação violenta para que haja libertação. Aqui tem libertação sem guerra espiritual. Diga, libertação. Sem guerra espiritual. Entenderam o princípio? Atos capítulo 19, verso 13. Maria Antônia, Atos 19, verso 13. Vamos ver um caso de guerra espiritual sem libertação. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos, chamados de exorcistas. A palavra exorcista não é uma palavra para libertadores. O exorcismo é a prática de magia contra magia. Tá bem, gente? Esqueçam essa palavra. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu ordeno que saia. O que acontece no capítulo 19? Diz assim, ó, é o único lugar da Bíblia que diz, Deus, pelas mãos de Paulo, mas era Deus, não eram as mãos de Paulo, fazia sinais e maravilhas. Os demônios eram expulsos, os doentes ficavam curados. Amém aqui, gente? Eles tentam expulsar um demônio em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Eles eram filhos
Verso 14, de um sacerdote de Éfeso chamado Seva. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Verso 15. Um dia, eles estavam indo bem. O espírito maligno lhes respondeu: Jesus, eu conheço. Paulo, eu sei quem é. Ó, temos fama espiritual, hein? Mas vocês, quem são? Verso 16. Então o endemoniado saltou sobre eles, os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa, nus e feridos. Pessoas que não têm Jesus, que querem usar o poder de Jesus. Gente que quer comprar o poder come Elimas, o mágico. Vocês conhecem a história também do livro de Atos. Então aqui há uma guerra espiritual, há uma manifestação demoníaca, sem libertação. Diga, sem libertação. Se você tem o Espírito de Deus, se você foi lavado no sangue da cruz, se você conhece a palavra de Deus, se você usar o nome de Jesus, acabou para o inferno. Esses homens conheciam Jesus de ouvir falar. Eles viram Paulo fazendo. Falei, vamos fazer igual. Não é o nosso caso. Amém até aqui, gente? Então, libertação é uma coisa, a guerra espiritual, eu sistematizei isso para ajudar a igreja. Agora sim, Maria Antônia, vamos entrar na ministração preparados. Quero falar sobre armas da guerra espiritual. Pode passar. As armas da nossa batalha não são carnais, mas poderosas em Deus. O que significa? Ele está olhando para Corinto, é um istmo, e lá tem na época, uma pequena fortaleza. Então ele fala assim, ó, o que você é? Eu sou pastor, eu sou bispo, eu sou apóstolo, eu sou discípulo. E isso não importa no mundo espiritual. Essa categorização, hierarquização espiritual, sou apóstolo, isso não tem valor nenhum no mundo espiritual, não tem. O que importa é a tua vida de santidade, é só isso. As pessoas que são ignorantes, que não foram alfabetizadas, ou que têm uma dificuldade, não é nem mediana, para baixo do mediano, elas usam o nome de Jesus com fé, ela resolve o problema. Mas você precisa entender que não tem a ver com a nossa força. Quando você jejua, você está dizendo justamente o contrário. Eu não tenho força para enfrentar. O que é o jejum? Fica um dia sem comer. Fica 2 dias sem comer. Fica 3 dias sem comer. Para você ver. Gente, com 40 dias sem comer, o diabo falou para Jesus, transforma a pedra em pão. Gente, 40 dias, você nem quer transformar, porque você comer pedra. Você está fraco. Você não tem força para lutar. Pastor, ele está fraquinho, ó. Está vendo aqui, ó? Ele não está comendo nada. Não é assim que a mãe fala para o médico? Não é? Está bem fraquinho, está molinho. O que o jejum faz? Mata a carne para dizer, agora eu estou contando com o mundo espiritual. O jejum diz, eu desisto. Agora você vai ver o que é bom para a tosse. Você está chamando Deus para entrar na tua batalha. Entenderam agora? Isso é uma arma de guerra espiritual. É por isso que Mateus 17, Marcos 9, Jesus vai dizer, essa casta, essa hierarquia, eu vou falar mais tarde sobre isso, não sai com coisa alguma, não sai, a não ser com jejum e oração. Entenderam isso? Pode passar. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e no seu forte poder, vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra pessoas. Diga, não é meu vizinho, não é a amante do marido, um amante, a amante do marido, o amante da esposa, não é o juiz, não é o endemoniado do meu trabalho, não são as pessoas, mas contra poderes e autoridades, contra dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas religiões celestiais. Por isso, ele repete aqui, ó. Ele falou, vistam a armadura de Deus, lá em cima ele fala, vistam toda a armadura de Deus, não é só um pedaço dela, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecerem inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo com o cinto da verdade, com a couraça da justiça, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, é para você usar, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Use o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus.
Quero mostrar aqui para a pastora Ellen. Vem cá, pastora Ellen, por favor. Olha como é que é a cilada. Ontem, eu no aeroporto, recebi uma ligação da Caixa Econômica. Você tem dúvida que é golpe? Quantas vezes o teu gerente falou assim, nós não fazemos ligações, nós não mandamos mensagem de e-mail, nós não mandamos... Você já recebeu isso? Está aqui. É da Caixa, pastor? Da Caixa. Atendimento Caixa. Está aqui, ó. Me ligou. Uma voz de robô. Eu falei, não, agora é sério. Prezado cliente, a Caixa Econômica informa que identificamos um acesso suspeito à sua conta por meio do celular Motorola G7 no estado do Santos, São Paulo. Aí já quebrou, porque Santos não é estado, é cidade. Aí, o pastor, não, fica aqui, pastora. Quando falou estado, eu estava indo bem, eu estava caindo. Eu estava com o meu escudo abaixado. Eu falei, nossa, e eu tenho conta na Caixa. Eu falei, gente, Motorola G7 no estado do Santos. Eu pensei, se fosse estádio do Santos, não reconhece esse acesso? Ligue imediatamente para a nossa central, está aqui o número, anote o número do protocolo. Eu escrevi, leia aí, pastor, que eu escrevi. Você está tentando aplicar um golpe em um pastor. Sou pobre e tenho temor de Deus. O dia do Senhor está próximo e Ele vai voltar para ajudar a todos. Converta-se enquanto é tempo. Vou orar por sua vida. Peraí, não, acabou não. Resposta. Eu estava no aeroporto, meio-dia 14. Resposta. As coisas não estão fáceis para mim. Agradeço, pastor. Vamos orar de joelhos por sua vida e sua família. Crê em Deus, tudo vai melhorar. Paz. Obrigado, pastor. Aí, isso aqui foi 12:03, eu respondi 12:14, ele respondeu 12:18. Gente, a carnalidade faz o quê? Seu miserável, qual é a penitenciária que você está? Dá vontade de fazer isso? Preste atenção, isso é carnalidade. Isso é a obra da carne. A nossa guerra não é contra as pessoas. Tem um demônio por trás dessa história. Esse moço deve estar na cadeia. Por que ele está enjaulado, gente? Esse homem é crente, sabia disso? Por que eu sei que é crente? Porque quando eu visito... Alguém faz visita em cadeia pública aqui? Me ajuda aí. Faz. Quando a gente chega lá, sabe os nomes que estão lá? Melquisedeque, Pedro, Isaías... Os profetas menores estão todos lá. Malaquias, Ageu. Você chega assim, vamos cantar um hino aqui. Sem brincadeira, eles estão doidos lá. Fica esperando você chegar. O pastor chegou. Vamos lá, gente. Solta o cabo da nau. Toma os remos nas mãos. Você conhece? E navega com fé em Jesus. E então gente, vocês estão iguaizinhos presos cantando. Igualzinho, gente. Gente, que tipo... Quem não conhece essa música aqui, pode levantar a mão. Não conhece. Tudo crente novo. Gente, quem conhece essa música é crente velho, gente. Esses garotos aqui que estão... Olha, gente, é crente velho, já passou pela igreja, já foram batizados, passaram nas águas, alguns foram batizados no Espírito e estão no crime. Acontece, gente. Saul não foi se suicidar, o cara ungido pelo Espírito Santo? Foi ou não foi? Sansão não se suicidou no final? Quero me vingar dos meus inimigos, meu cabelo cresceu de novo. Ele não morreu junto com os inimigos dele? Demas, amando o presente século, abandonou-me. Não é isso que Paulo diz? Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, a partir do verso 8. Alexandre o Latueiro me causou muitos males. Tito foi para a Galácia.
Crescente foi para Dalmácia. Fiquei sozinho. A solidão ministerial. Então tem muita gente que está querendo lutar com carne. Eu nunca vi uma mãe chegar assim, pastor, quero dar um testemunho. Não sei se aqui tem a noite do testemunho. Olha, eu gritei, eu xinguei, eu amaldiçoei, eu reclamei, eu critiquei. Meu filho se converteu. Glória a Deus. E acontece, gente? Isso é carnalidade. Você discute com o teu filho o dia inteiro. Você não tirou um dia para jejuar por ele. Ai, pastor, não fico sem meu cafezinho, me dá dor de cabeça. Tem gente que não consegue passar um culto sem se levantar para beber um copo d'água. Imagina para jejuar. Então, aqui ele está dando para a gente uma notícia de que, pode passar, Maria, pode passar, de que existem armas espirituais contra o mundo espiritual. Sob a ótica bíblica, a guerra verdadeira descortina o mundo espiritual, exibe uma zona de combates sem trégua. Então não fica pensando que o inimigo vai descansar, ele não vai descansar. Você descansa, você tira férias, você guarda um dia de descanso, você leva a sua esposa para Cabo Frio, para Araruama, para Búzios, para Barra da Tijuca, aproveita e vai no culto lá com o Josué. Você descansa, o diabo não descansa. A gente tem que descansar, o diabo não. Apresenta o inimigo armado, sob uma rígida hierarquia, principados, potestades, tronos, poderes das trevas desse mundo tenebroso, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, revela um terreno espiritual tomado por um inimigo que combate organizadamente. Fica pensando que ele é bagunça, é a tua vida, mas o reino das trevas é extremamente bem organizado. Não fica pensando que é bagunça. Bagunça ele faz na vida da gente, bagunça ele faz na família da gente, mas o império das trevas é muito organizado e expõe uma luta mundial. Não é isso? São poderes. Não existe geograficamente distância no mundo espiritual. É uma luta mundial espiritual sem possibilidade de acordo de paz. O inimigo vai me deixar em paz. Não vai. Ele vai te tentar até, especialmente, você está bem? Ele não chega perto de você. Você está mal? Ele começa, está vendo? Adiantou o que essa tua vida com Deus? Aí, o que você tem? Então ele promove mentiras na cabeça da gente. Ele é um tagarela mesmo. E ele fica falando contigo, quando teu marido chegar, mostra para ele quem manda nessa casa. Mostra para ele com quantos paus se faz uma canoa. Como é que ele saiu de casa e deixou a toalha molhada em cima da cama? Vou ter que trocar o lençol de novo. Ele fica o quê? Provocando. Tem marido que é relaxado mesmo. Mas ele fica provocando o quê? A divisão dentro do lar. E você nem... Você acha que é você. Estou irritada hoje. O diabo está por trás disso quase sempre. Tá bom, gente? Pode passar. Uma batalha espiritual que começa onde, gente? No jardim. No jardim do Éden. Então o Senhor declarou à serpente: porém inimizade entre você e a mulher. A serpente e a mulher ficaram amiguinhos. Ficaram mesmo. Bora bater papo. Conheci uma serpente. Imagina a Eva chegando em casa. Adão conhecia um bichinho novo. Uma serpente. Eva não tinha mãe, né? Você sabe o que você fala? Minha sogra é uma serpente. Conhecia um bichinho novo. Ficaram amiguinhos. A ponto da serpente aconselhar Eva. Não, pode comer. Idolatria do poder, você vai ser como Deus. Idolatria do prazer, a árvore, o fruto é bom, o fruto é gostoso. E a dinâmica do desejo dos olhos. É isso que quando a Bíblia fala, não ameis o mundo, 1 João capítulo 2, nem o que o mundo há, porque o amor do Pai não está no mundo. Tudo que há no mundo, a cobiça dos olhos, o desejo da carne, a soberba da vida, não vem do Pai. O mundo passa e os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O mundo, ele é capaz de te seduzir, porque ele é um sistema que não quer que você adore a Deus. Quando você está vencendo, vou te dar uma promoção. Pastor, estou orando, ganhei uma promoção. Eu não estou dizendo que promoção é ruim, mas tem promoções que são malignas. Por quê? Você não tem mais tempo de adorar a Deus. Vocês querem sair do Egito? O faraó diz. A partir de agora, eles além de fazer os tijolos, vão colher palha. Agora vocês vão colher palha. Quer dizer,
para que não pensem em liberdade. Aí a pessoa chega em casa, tão cansada de uma semana tão desgastante, a última coisa que ela quer é orar. Que orar? Eu vou aqui sem tomar um banho, comer o restaurante, pedir a pizza no iFood. Aliás, já trouxe o lanche, sobrou a marmita do almoço. Eu vou tomar um banho, vou comer e vou dormir. Entenderam? De maneira que você não tenha tempo para aquilo que é espiritual. O teu corpo, a tua carne já está esgotado. Você tomou pressão o dia inteiro para você alcançar uma meta. O banco está dizendo, paga o boleto. E aí a tua cabeça quer resolver um problema. E você faz o quê? Você dá um cartão vermelho para Deus. Deus, deixa que eu me viro. Então, tudo que o inimigo vai fazer, ele vai fazer para quê? Para você não tenha tempo nenhum de ler a Bíblia. Eu falei com o pastor agora, pastor, como é que você conhece tanto versículo? Isso não é dom não, gente. Não são não. Isso é trabalho. Trabalho. Não estou brincando não. Marcos capítulo 1. João Batista. Batismo no Jordão. Marcos capítulo 2. O aleijado lá de Cafarnaum. Como é que eu decoro? João Batista, time de futebol. Está lá no capítulo 1. Capítulo 2, o Cafu, eu vejo o Cafu, número 2, da seleção. Numa marca, aleijado de Cafarnaum. Entendeu? Número 6, as parábolas do reino. Número 10, eu vejo o Zico entrando no Maracanã com o potinho de fermento, o fermento dos fariseus. Capítulo 11, Romário. Romário é o 11, o eterno 11. A entrada triunfal. Diga esforço. Eu trabalho. Então eu não conheço o nome de músico, eu conheço todas as canções que vocês cantaram aqui, mas não sei quem é que canta. Se disser para mim que é o Fernandinho, que como é que é o nome dela? Eu já ia falar um nome errado. Aline Barros. É um pessoal da velha guarda comigo. Se você disser, mas eu me dedico àquilo que o meu coração busca, que é o Senhor. Então, eu quero ouvir, quando eu chegar no céu, eu sou movido por isso, sabia? Quando eu chegar no céu, Jesus vai dizer para mim assim, servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Entra no reino que é preparado desde a fundação do mundo. Eu vivo por isso. Aí depende, pelo que você vive? A tua vida gira em torno de quê? Sem brincadeira, em torno de que a tua vida gira? Onde está o teu tesouro, teu coração está ali. Está ali, gente. Onde estiver o teu tesouro, é aquilo que você dá valor, está ali. É disso que se forma o quê? A idolatria. Quando a gente trata de inimizade, Deus está acabando com o barato, você não vai mais falar com ela. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça, você lhe ferirá o calcanhar. Quando Jesus ele é crucificado, que os pregos, os cravos entram no calcanhar, não é no pé assim não. Eles eram crucificados de lado. Ele entra no calcanhar, aqui essa profecia se cumpriu. Mas quando Jesus ressuscitou dos mortos, gente, pensa no caos que foi no inferno. Jesus, ele aparece para João em Apocalipse capítulo 1, verso 16. Quando Jesus aparece para João, ele desmaia. Gente, aqui entre nós, aqui, posso falar um negócio? Ele se borra de medo. Traz as fraldas novas para João. Traz papel para ele se limpar. Ele desmaia, perde as forças. Jesus toca nele e fala assim, não temas. Eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim. Antes de mim não houve, e depois de mim não haverá jamais. Eu sou aquele que vive, que esteve morto, mas reviveu e vive para sempre. E eu tenho a chave agora da morte e do inferno. Agora quem manda sou eu. Cara, ele recebe toda a autoridade, é me dada toda a autoridade no céu e na terra. Agora, ele está por cima. Naquele momento, ele vira a mesa. No momento da morte na cruz, a serpente morde o calcanhar. Naquele momento, o jogo é virado.
tragada foi a morte na vitória. É isso que Paulo canta, né? O salmo de Paulo. Eu lhes concederei vitória, não pelo arco, pela espada, ou por combate, nem por cavalos e cavaleiros, mas pelo Senhor, seu Deus. Você crê que isso é verdade? Existe uma batalha, gente, que é espiritual. Não adianta você querer fugir da... eu vou entrar debaixo da coberta, fazer o sinal da cruz, colocar um galho de arruda, me cercar com sal grosso, beber o óleo da unção, querido. A nossa guerra, ela é espiritual. Nada disso vai funcionar. Pode passar, Maria. 1 Pedro, orem, vigiem, sede sóbrios. Nada de andar enlouquecido, bebendo por aí. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como leão, rugindo e procurando quem possa devorar. Preste atenção nisso. O diabo, ele não tem centralidade nenhuma na Bíblia. Em Jó, onde está o diabo? Onde você estava, diabo? Ele aparece no capítulo 1 de Jó. Eu estava de rodear a terra e passear por ela. O diabo, ele anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, a quem possa devorar. Ele vai buscar na vida da gente uma possibilidade de infiltração, uma porta. A Bíblia chama isso de brecha, chama brecha. A Bíblia não chama isso de legalidade, eu nem uso esse nome, para não... Eu fico dentro da escritura. Vocês reparam como é que eu só prego Bíblia? Aqui não estou isso. Não fico chutando, revelação não, gente. A revelação está aqui, está na Escritura Sagrada. Vai pelo que está escrito. Não vai além do que está escrito, não. Tem muita gente que chuta. Deus me revelou das profundezas. É muito profundo, recantaladas. Fica com o que está escrito. Gente, o diabo, ele se veste de anjo de luz. O apóstolo Paulo, se até um anjo oferecer um outro evangelho, pregar um outro evangelho diferente dele, ele tem que ser maldito. Anátema. Quanto ao dia e a hora, pastor, um anjo revelou que Jesus ia voltar no dia tal. Quanto ao dia e a hora, não, ninguém vos engane. Nem o filho, nem os anjos, somente o Pai. Quanto ao dia e a hora, vou te dar alguns sinais. Quando você fica esperto, nação vai se levantar contra a nação, pai vai entregar o filho, o amor de muitos esfriará, Israel vai ser levantado como nação. Estão às portas, hein? O negócio estamos chegando na hora. Mas quanto dia e a hora ninguém sabe. Então fica com o que está escrito. Por quê? Porque a Bíblia não erra. A gente erra. Sentimento, eu senti de Deus. E quando a pessoa fala senti de Deus, eu falo, beleza, fica para lá, eu fico para cá. Por quê? Porque o sentimento é mentiroso. É mentiroso mesmo. É mentiroso mesmo, engana a gente. As emoções enganam a gente. Aqui, a gente tem um inimigo, que ele não tem centralidade, diga, ele anda ao derredor. Até o nome dele, fala, qual é o teu nome? É o fulano, é o Giramundo, é o Pomba Gira. Eles têm esses nomes e a pessoa ainda fala assim, você está tratando com ela, está orando, aí a pessoa fala assim, pastor, eu estou sentindo que ele está girando aqui. Tem alguns momentos, algumas pessoas que a gente trata, que você vai vendo que a força espiritual maligna dentro dele vai se enfraquecendo à medida que... É processo, tá, gente? Tem gente que quer resolver no corredor da igreja. Não é corredor de igreja. Você vai fazendo um processo de confissão, renúncia, arrependimento. Agora pega isso, desvia, sai, tira isso da tua vida. Eu vou ajudando a pessoa. E o obediente é melhor do que o inteligente. O inteligente quer negociar. O obediente, pega isso aqui, joga fora. Está vendo esse relacionamento aqui? Não presta, corta, acaba, se afasta. Ele faz isso, o obediente. O inteligente não. O inteligente, ele arruma uma boa lógica, uma boa filosofia para dizer, não, mas não precisa. Entendeu? É a diferença entre Saul e Davi. Um justifica, o outro obedece. E aí, quando a pessoa mente, eu abandono. Eu trato qualquer pessoa, a pessoa pode estar com a vida emporcalhada, destruída, qualquer pessoa eu trato. Quando eu percebo que a pessoa está mentindo, eu abandono. Por quê? É a verdade que liberta. É a maneira como eu recebo ela dentro do gabinete e que ela confidencializa a realidade da história. É entrar... Depois vocês leem Josué capítulo 2, verso 1, diz assim, os 2 espias entram na fortaleza de Jericó e passam a noite na casa de Raabe. Passar a noite é descobrir aquilo que está encoberto. Você vai lá e você descobre a escuridão da alma da pessoa. Gente, acredite em mim aqui, todo mundo tem escuridão. Você e teu vizinho, todo mundo tem. Todo mundo tem uma área de vergonha, todo mundo tem. E essa área de vergonha,
é que impede ela, por quê? Porque ela já foi traída lá atrás. Eu já contei para alguém, seja para a mãe, para o pai, e a pessoa diz, eu não confio mais em ninguém, então deixa eu ficar com o meu problema. Ou então ela não acredita que você pode resolver o problema dela. É por isso que eu digo, dentro do aconselhamento para a libertação e para a guerra espiritual, tem que haver ética. A pessoa contou para mim, ninguém vai saber. Não vai saber. Ninguém vai saber. Quando a pessoa, ela chega ao extremo de tentar um suicídio, você vai ver que ela ficou tão isolada que ela não tinha para quem buscar resposta e ela já não acreditava que havia uma resposta para ela. Por isso que essa questão de você abrir o coração com o teu discipulador, e o discipulador tem que ser alguém muito maduro, é real. Amém, gente? O inimigo, ele não tem centralidade. Pode passar. A armadilha do fogo amigo. A nossa luta não é contra pessoas. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos. Aí, o cara queria me roubar. Eu orei por ele. Bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam. Orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Não é atacar o cara. Não é. Gente, Deus vai cuidar dele. Sabia que tem uma notinha promissória que você entrega na mão de Deus e Deus cobra? Cobra. Leia Mateus 18. O reino de Deus é como o rei que faz contas. Ele pega a nota promissória e, opa, você está devendo aqui. Portanto, se teu inimigo tiver fome, o que eu vou fazer? Vou dar de comer. Se tiver sede, eu vou dar de beber. Porque fazendo isso, amontoarás bases de fogo sobre sua cabeça. As pessoas não são nossos inimigos. Eu estava numa célula, há uns anos atrás. Gente, um cara foi, lembra naquele tempo, muitos anos atrás, deixa eu até corrigir isso, porque era aquele tempo que tinha aqueles rádios no carro que a pessoa arrancava. Lembra disso? Hoje não faz mais isso? Acabou isso. Mas naquele tempo o cara quebrou o vidro, me deu um prejuízo, arrebentou meu painel, e eu estava onde? Eu estava na oração, gente. Qual era a minha ideia? Vou na polícia, eu vou levar no batalhão da polícia, tem um amigo meu, vou ver que é as placas do carro. Cara, não é nada disso. Falei, comecei a orar. Se ele te pedir a capa, a túnica, dá também a capa. Se ele te obrigar a uma milha, vai com ele 2. Então, as pessoas não são nossas inimigas. Fulano está falando mal de você, pode ter certeza. Ela está motivada pelo inferno. Leia Tiago, capítulo 2. A língua é como um pequeno leme, é como uma pequena faísca. Vai botar fogo numa floresta. Agora, o que a Bíblia diz? É animal, terreno e diabólica. Então, essa pessoa pensa que está o quê? Te agredindo, não pensa? Cara, a pior coisa que tem é ela te agredir. Porque ela está construindo contra ela mesma, sabe o quê? Uma oposição de Deus. Quem aqui já leu o livro de Obadias? Alguém já leu? Obadias é uma sentença com uma condenação sobre um povo que riu da desgraça do outro. Você não devia ter rido do teu irmão. Você não tinha te ajudado a bater. É quando teu irmão está te irritando. Lembra teu irmão te irritando, te chateando, despenteando tua boneca? Tu lembra disso? Aí um dia tua mãe vai, ele apronta, ela pega o chinelo e vai bater nele. Pá, 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 e você... Mãe, peraí, de chinelo não, aí você pega o cinto. Toma aqui o cinto, dá de cinto. Ou você pega a vara, dá de vara, ele merece de vara. Ó, você não devia ter feito isso. Você não devia ter destruído, porque agora quem vai ser destruído é você. Então é como se Deus não deixasse barato aquilo que as pessoas fazem contra nós. Existe algo chamado defensoria pública de Deus. Ele vai te defender, gente. Deus é o teu vingador. Em Romanos, que a gente leu, Romanos 12, ele fala assim, ó, não vos vingueis, porque o Senhor é teu vingador. Gente, pensa aí, homem é brabo, gente. Homem é brabo, Deus é brabo, gente. Então Deus é amor e fogo consumidor. Amém? Para a gente encerrar, eu passei 5 minutos, só para eu passar a próxima para a gente fazer. É aqui. Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Quando Paulo está falando disso, ele fala de fato desse conflito espiritual que você deve levar até o fim dos teus dias. Não significa que você vai estar sempre na trincheira, mas significa que quando você passar pela luta, você vai usar o escudo, você vai usar a espada, você vai usar o capacete, não te pesa. Gente, tem um monte de gente que vem do ocultismo, olha, tem que ilustrar a tua armadura espiritual, você tem que fazer purificação. Eu ouço cada coisa, gente.
É muito peso, pastor. Não é pesado. Diga, espiritual. Diga, armadura é espiritual. Diga, espírito não pesa. Entenderam isso? Então, querido, não faça o striptease da armadura. Continue com ela, amém? A gente vai fazer um intervalo de 10 minutos, pastora? 15? 15 minutos, por favor, rapazes. As moças precisam mais do banheiro do que vocês, elas são mais lentas. Eu sempre falo na minha igreja, tá bom? Então vamos para o intervalo, quem quiser livro está ali. Eu vou tomar um pouquinho d'água, tá bom? Vocês me dão licença? Amém, gente? Amém. Amém. Vamos lá.